Bom, tudo isso, né, começa, na verdade, a abrir também um momento em que você começa a ter, com o uso do telescópio, tudo isso, começa a se ter também o acesso a algo mais distante. Começa a se ter observações de objetos celestes mais distantes. E começa-se, na verdade, a abrir uma margem para estudar o universo de maneira mais larga, né? Maior, mais ampla, na verdade. E tudo isso começa, na verdade, com Albert Einstein. A primeira ideia de Albert Einstein é a seguinte: ele acredita que o universo ele era estático e eterno. Então ele acreditava que o universo era algo que sempre esteve aqui, né? Não houve um início para ele. Ele sempre estava aqui, ele sempre existiu e ele seria eterno, não teria um fim. Só que Albert Einstein é famoso principalmente por qual teoria? Teoria da relatividade. Bom, justamente essa. A teoria da relatividade foi uma das teorias que levaram, na verdade, Albert Einstein, mesmo sem querer, né, porque ele ainda não aceitava, a mostrar que evidências de que o universo tinha um início, né, que ele não era estático e que ele não era eterno, né? Então, todas essas evidências ele conseguiu mostrar através da teoria da relatividade, porém, ele não aceitava isso. Ele não aceitava. Né? Ele continuava mantendo a justificativa de que ele achava que o universo era estático e eterno, mesmo que a teoria da relatividade mostrasse evidências de que isso não era verdade, não era uma verdade. Então, apareceu um sacerdote belga, né, chamado Lemaitre, que pegou toda essa matemática de Albert Einstein, estudou tudo isso e começou a lançar uma ideia, por exemplo, de um átomo primordial. O que é que ele acreditava? Ele acreditava que o universo tinha se iniciado a partir de uma singularidade, né? Que era o quê? Uma pequena partícula, comparada, por exemplo, à menor parte de um átomo, muito denso, que concentrava muita energia, e que a partir de então, né, ele tinha dispersado todo esse material. Daí, né, surge essa ideia, né, do Big Bang, sendo que não foi bem ele que colocou essa intitulação de Big Bang, né, porque todo mundo conhece que o Big Bang, na verdade, é como se fosse uma grande explosão. O que a comunidade científica mais defende é que, na verdade, isso não aconteceu. Né? Aconteceu, na verdade, uma expansão. Só que o nome se popularizou de tal maneira que isso pegou. Né? Então todo mundo fala Big Bang, Big Bang. Bom, mas além de Lemaitre, um outro físico chamado Hubble, né, conseguiu também mostrar evidências de que o universo, ele, além de ter surgido, tem um início, né, e ter partido de uma singularidade, ele estava em permanente expansão. Só que ele não teve muita credibilidade porque todo o estudo de Hubble partiu de Lemaitre. E como Lemaitre era da igreja, né, todo mundo acreditava, a comunidade científica acreditava que tinha um fundo religioso nisso. Então o pessoal não achava, não dava muita credibilidade a isso, não achava que isso realmente fosse verdade, que isso funcionasse. Né? Mas aí levou-se um tempo até se provar que realmente o universo era dessa maneira. Nesse meio tempo, apareceu um outro estudioso chamado Fred Hoyle. Fred Hoyle era contra toda essa teoria, o universo não está em expansão, o universo não surgiu de uma singularidade. Então ele achava que o universo, né, ele acreditava no universo estacionário. Né? De que maneira? Ele acreditava que o universo ele era permanente, né? Ele aceitava a ideia de expansão, só que ele acreditava na seguinte ideia. Hubble descobriu que as galáxias elas se afastavam uma da outra. E ele descobriu também o seguinte, que a velocidade de afastamento dessas galáxias era proporcional à distância que nos separava delas. Então ele estava observando daqui da Terra uma determinada galáxia. Ele observava que essa velocidade com a qual ela se afastava era proporcional a essa distância que nos separava dela. Aí Fred Hoyle acreditava o seguinte, bom, pode até existir uma expansão, só que nos espaços que as galáxias deixam, né, elas vão, na verdade, fazer surgir uma nova galáxia. Então ele acreditava que a matéria saía de um lugar, mas naquele lugar, né, em que ela deixava aquele espaço, surgiria uma nova galáxia. Então ele colocou justamente essa ideia, ele defendeu até o final essa ideia de universo estacionário, mas essa ideia ela foi derrubada.